Senhor presidente da Casa, vereador Damel Silva, vereadores Dóia e Zé Urbano, componentes da mesa, demais vereadores, senhora vereadora, minhas senhoras e meus senhores. Eu lembrava hoje de uma entrevista que fizeram certa vez com Miguel Arraes, acho que até já falei isso aqui na tribuna, quando ele completou 80 anos de idade. A repórter perguntou: doutor Arraes, 80 anos é um momento bom para se dar um balanço na vida? E ele, com aquela sinceridade quase atropelante, disse: balanço na vida a gente não dá só quando aniversaria, não. Balanço na vida a gente dá todo o tempo. E eu observando esse estado quase de convulsão política do país, todo dia na televisão é aquele monte de novidades, aquela confusão toda. E nós aqui da província, qual o nosso posicionamento? Tem gente que acha que não é nem necessário falar daquilo, é uma coisa lá para Brasília, mas não é não. Nós temos também de ter os nossos posicionamentos, para que o eleitor saiba, para que o eleitor que quer tenha um norte, tenha uma orientação do político que ele escolheu para ser qualquer coisa. Eu, por exemplo, votei em Dilma Rousseff. Eu não concordei com aquela união do PSB com o PSDB, com a candidatura do senhor Aécio Neves. E vou dizer por quê. E sou contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Acho, inclusive, que caso a senhora presidenta escape e ela não consiga unir o Brasil, que está muito dividido, dentro de pouco tempo seja convocada eleições gerais para ver se o país se pacifica e as coisas melhoram. Mas é preciso ter um posicionamento, não ficar em cima do muro, não mostrar nada para ninguém. Quando eu entrei na política em Sertânia, oficialmente em 1982, em plena ditadura militar ainda, eu escolhi o lado mais fraco. Como dizia um médico aqui de Sertânia, na época, eu vou omitir o nome, convidaram para ele entrar no PMDB na época, ele disse que não ia deixar de ficar na sombra de um juazeiro, que eram os partidos do governo, para ficar na sombra de um pé de mandacaru, que era o PMDB naquela época. Eu escolhi a sombra do pé de mandacaru, nunca me arrependi. E uma opção clara pelas políticas de esquerda nesse país. Onde é que está isso hoje em dia? Ainda semana passada, eu conversando com ele no Recife, e ele falando que, conversando com o ex-secretário de Miguel Arraes, ele dizia: doutor Arraes, se estivesse aqui, ele estaria concordando com essas coisas? Onde o PSB dele está? Eu acho que não. Então, as políticas de esquerda, das esquerdas, onde Pernambuco tinha uma posição em todo o país de relevo, Pernambuco era uma referência. Pernambuco teve eleições nesse país de presidente da República. Pernambuco teve 3 candidatos. Pernambuco sempre foi destacado. As esquerdas pernambucanas eram uma referência. Hoje aí está essa mistura. Está difícil você distinguir. Até quem acha que isso acabou. Mas não acabou não. Eu lembro quando Miguel Arraes foi governador pela segunda vez, o que ele sofreu nas mãos de Fernando Henrique Cardoso. Nós que acompanhávamos o dia a dia, percebíamos tudo isso. Na venda da CELP, por exemplo, que Arraes foi obrigado a vender a CELP, como todos os estados que tinha uma empresa, um órgão desse assim relacionado à energia estadual, estatal, teve que vender. Então, todos os estados que venderam tiveram direito a um adiantamento. Antes de receber o pagamento total, tiveram direito a um adiantamento. Só Pernambuco não teve, porque o governador era Miguel Arraes.
Ele pediu 700 mil, foi 700 milhões, se não me engano, naquela época. Foi. E negaram a ele. Até Antônio Carlos Magalhães, que era adversário, entrou na luta a favor de Pernambuco, pediu em nome de Arraes, e Fernando Henrique Cardoso não mandou dinheiro, porque Marco Maciel pediu que ele não mandasse. Porque desconfiaram que Arraes queria com esse dinheiro fazer, sabe o quê? Sanear todas as favelas do Recife. E quem mora naquelas favelas, tem gente que mora em favela, na beira-mar, que fica subindo e descendo dentro de casa. Olha, lá vem a maré. Como é que ele sabe que a maré vai subir? Quando os guabirus e as baratas começam a entrar em grande quantidade dentro de casa. Aí ele já sabe que a água vem atrás. Então as crianças sobem em camas mais altas, em cima da mesa, uma série de coisas, e a água vai, invade, e fica durante o tempo que a água estiver ali, ninguém desce. Aí a água vai embora. Então os guabirus e as baratas vão embora também, e as crianças vão brincar. Tem vários tipos de doença de pele, tudo naquele ambiente sem higiene, um ambiente altamente desfavorável. Então Arraes pensou em sanear todas essas favelas. Seria uma obra social extraordinária. Nada de mostrar, nada de obra. As pessoas estão vendo a imagem da obra brilhante, do prédio bonito, iluminado, aquela história. Nada disso. Uma obra para cuidar da saúde e do bem-estar da vida da maioria da pobreza do Recife, que vive em favelas e bairros muito mal estruturados. Então não deram dinheiro a Arraes. Arraes sofreu muito nessa época. Lembro depois que na seca que havia naquela época, o que era que acontecia? Vinha aquela ordem de lá: aliste 500 pessoas em Sertânia. Vocês sabem o que é alistar 500 pessoas em Sertânia? Um município desse tamanho. Então os funcionários não queriam nem fazer esse trabalho, de tão difícil que era. Era até ameaçador. Chegavam no sítio como Bonome, tinham 200 pessoas esperando. Eles alistavam 40. Qual o critério? Deixavam um monte de insatisfeitos atrás. Chegava no Caruá, que era um sítio maior, alistava um número maior, mas mesmo assim ficava muita gente. Tinha aqueles mais sabidos que distribuíam os filhos por vários sítios, e alistavam mais de um filho. Depois vinha a confusão: por que fulano tem 3 filhos alistados e eu não tenho nenhum? E nós que trabalhávamos com isso, tentando ajudar o governo, passávamos por situações muito difíceis. Lula acabou com isso, com o cadastro único. Não existe mais isso de emergência. O cadastro único, o Bolsa Família, pelo menos nesse aspecto aí, acabou com aquela coisa que existia, aquela desigualdade, e deu alguma inclusão financeira a esse pessoal, uma quantidade mínima que dá para ajudá-los em alguma coisa. E nós estávamos no Recife certa vez, numa convenção do PSB, onde todos os prefeitos das cidades maiores do país que estavam lá, do PSB, falavam sobre suas experiências, mas todos criticando Lula. No fim da reunião, o doutor Arraes, que era presidente do partido, foi o último orador. Ele começou dizendo: ruim com Lula, pior sem Lula. E ele tinha razão. Depois a coisa foi melhorando, e o governo do PT começou realmente avançou nesse país, até chegar nesse estágio desgraçado que está hoje, com tanta coisa errada, a ética desonesta que tem por aí. Mas não vamos condenar todo mundo, nem a história, por causa de alguns que são muitos. Aquele ideal de esquerda, aquela ideologia, aquela luta em favor dos menos favorecidos, dos mais pobres, aquelas políticas públicas feitas para beneficiar essas pessoas. Em Pernambuco mesmo tinham destaques, políticas simples, para ver se essas pessoas tinham alguma condição, porque esse processo de globalização que empurraram apressadamente no mundo deixou muita gente de fora de qualquer oportunidade de conseguir um trabalho, de viver com dignidade. Não tem condição de se preparar para concorrer com outras pessoas,
mais preparadas. É a mesma coisa você pegar um celular desses modernos e soltar na mão de uma pessoa semi-analfabeta para que ela aprenda a manuseá-lo. Esse bichinho que ocupa tanta atenção das pessoas, que faz com que certas câmaras de vereadores pareçam reuniões de zumbis, alguém falando e os outros, todo mundo olhando para o celular. Pois é, então como é que uma pessoa de pouca instrução vai poder manusear um bichinho daquele? Quem é professor sabe que existe uma série de necessidades para a pessoa aprender, desde a coordenação motora, desde a capacidade de memorizar e outras coisas, e isso que à medida que o tempo vai passando, isso vai diminuindo. Então fica difícil. Então a globalização criou toda essa problemática, mas os governos de esquerda nesse país criaram políticas para os mais pobres, os menos favorecidos sobreviverem. E hoje, nessa confusão toda aí, é preciso que cada um não esqueça a sua história. Não apague com os pés o que escreveu com as mãos. Tem muita gente aí, até pela mídia, manipulada pela mídia, opiniões de pessoas que querem realmente, que têm conveniências outras, se deixando manipular, repito, por essas pessoas. Mas é preciso que você mantenha uma linha, uma história. Eu continuo sendo um político de pensamento de esquerda, tenho minhas convicções, não mudei. Eu acho que se eu mudei, modéstia à parte, foi para melhor em termos de entendimento das coisas, e acho que não existe motivo real mesmo, para esse impeachment dessa presidenta que querem fazer nesse país. Cada um tem opinião, a gente também aqui, a gente fala sempre na questão do contraditório, a gente tem que concordar com a ideia do outro, se for divergente da nossa, a gente discute, a gente debate, mas a minha posição é essa, e eu espero que esse país realmente consiga se corrigir e melhorar, para que nós não fiquemos sempre nessa agonia de não sei quanto, todo dia se espera uma coisa nova. Se o presidente vai ser ministro, se não vai ser. Bem, eu sei que os empregos estão se acabando, a inflação está aumentando, parece até uma certa propaganda do governo que diz que a mudança está andando, e a gente está vendo realmente que tem muita coisa errada por aí, precisando ser consertadas, e eu espero que o nosso povo saiba como fazer isso, saiba qual o melhor caminho, porque as consequências maiores, mais dolorosas, caem nas costas desse próprio povo. Senhor presidente, muito obrigado.